Quero falar nessa manhã a respeito dos obstáculos da fé, amém? Na verdade eu quero ministrar mesmo a respeito da fé, mas eu quero estudar um pouco esse texto aqui que está aqui em Mateus capítulo 15, a partir do versículo de número 21, que diz o seguinte: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém, irmãos? Por que eu gostaria de falar a respeito desse texto aqui, irmãos? Porque o próprio Jesus disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Quem aqui quer ter uma fé grande, irmãos? Amém. Nós temos que desenvolver a nossa fé, amém? Nós vamos ministrar hoje a respeito de fé, mas Jesus também falou para ela: faça-se contigo como queres, seja feita a tua vontade. Porque aquela mulher creu em Cristo, porque ela se posicionou em fé, aquilo que ela estava pedindo, aquilo que ela desejava no seu coração, aconteceu, amém? Então vamos estudar um pouco a respeito desse texto, mas eu queria começar dizendo aqui, Hebreus capítulo 11, quando se fala de fé, sempre fala de Hebreus capítulo 11, que diz o seguinte, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Então, o que é a fé, irmãos? É a certeza de coisas que nós não estamos vendo, é uma convicção, amém? A fé é algo que Deus coloca no nosso espírito, mas que nós não estamos tendo acesso com os nossos olhos naturais. Sabe, para você sentar nessa cadeira sua aí, você teve que ter fé que ela não ia quebrar, sim ou não? Essa é a fé natural. Nós vamos falar hoje da fé espiritual, da fé em Deus, da fé que é gerada através da palavra de Deus no nosso espírito, amém? Olha o que Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, precisamos entender a importância da fé, amém? A fé um dia vai passar, irmão. Quando você chegar no céu, você não vai precisar mais de fé. Quem sabia disso aí? Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, a fé vai passar, irmão, vai permanecer só o amor, porque você vai estar de frente com Ele, você vai estar vendo a Deus, amém? Hoje nós não estamos vendo, hoje nós necessitamos de fé. Para quê? Para tomar posse das coisas espirituais. Esse foi o meio pelo qual Deus determinou que nós nos relacionássemos com Ele, por meio da fé, amém? A fé que traz existência às coisas que nós não estamos vendo. A Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 11, que pela fé nós entendemos que pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Agora entenda, irmão, quanto a fé é poderosa no nosso espírito. A fé é capaz de colocar uma verdade dentro de você, na qual você acredita que aquilo que você está vendo, todas as coisas que você está vendo no universo, foi criado por uma coisa que você não está vendo. Você está entendendo o poder da fé, irmãos? Fazer com que você acredite que tudo isso que nós estamos vendo, foi criado através de uma palavra, daquilo que você não está vendo. Esse é o poder da fé, irmãos. Faz com que você acredite que coisas físicas são criadas, coisas visíveis são criadas por coisas invisíveis, que é o nosso Deus, amém? Então a fé, irmão, ela vai fazer com que as coisas mudem, porque você vai ter capacidade de crer que Deus, através da sua palavra, ordene e crie coisas, amém? Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa de fé, irmãos? Sim, você precisa de fé, precisa crer em Deus, você precisa crer na palavra de Deus, porque esse é o meio do qual você toma posse das coisas espirituais. Você quer cumprir o seu chamado, quer se relacionar com Deus, quer ser um ganhador de almas, quer ser alguém abençoado, você precisa crer na palavra de Deus, e para crer na palavra de Deus será necessário fé. E o texto continua explicando a respeito de fé: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. Isso é fato, irmão. É claro, pastor, eu sei que
O autor de Hebreus aqui está nos dando uma explicação óbvia, né? Eu preciso crer em Deus. Quem crê em Deus é necessário, que aquele que se aproxima dele, é necessário crer que ele exista, sim ou não? Como eu vou relacionar com Deus no qual eu não acredito nele? Então essa parte é fácil, né? Eu tenho certeza que os irmãos aqui já foram provados e aprovados nessa parte. Mas essa aqui é 50% da verdade da fé. Porque o texto diz o seguinte, que é necessário que aquele que se aproxime dele crê que ele exista, e existe outra verdade que diz que nós temos que crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então não é só crer em Deus, irmãos, mas crer que Deus é bom, crer que se você buscá-lo, ele irá recompensar você. Isso é tão importante quanto crer que ele exista. Não adianta só crer que ele existe, se você não crer que ele é bom, que ele é galardoador, que ele recompensa aqueles que o têm buscado. Aleluia, irmãos. Sabe por quê? Não adianta você sentar nessa cadeira, irmão, e pensar, não, eu já tenho o bom e suficiente. Eu não quero que Deus faça mais nada para mim. Tudo que Deus deu para mim já está bom, já tenho o suficiente. E eu estou servindo a Deus, já está bom demais ir para o céu. Não, irmãos. Sabe o que é isso aí? Falta de fé. Simplesmente é falta de fé. Porque se você entender que se você buscar a Deus, Ele vai recompensar você muito mais. Se você tiver esse entendimento, você não vai cessar de buscar a Deus, amém? Você vai entender que Deus pode colocar coisas nas suas mãos para você abençoar outras pessoas. Deus pode usar você, Deus pode enriquecer você, Deus pode prosperar você, pode liberar os dons dele para operar na sua vida, amém? Tudo isso para que a obra de Deus possa tocar as outras pessoas, mas isso vai ser necessário fé da sua parte, amém? Então, entendendo a respeito dessa mulher, né, era uma mulher que não era de Israel, ela era cirofenícia, era da região grega, diz a palavra de Deus, né? Mas ela, de alguma maneira, ela procurou a Jesus e começou a clamar atrás de Jesus, né? E eu queria começar dizendo para você que a fé não é uma obra do acaso, né? A fé não é porque aquela mulher estava ali, Jesus passou, e aí ela clamou e as coisas aconteceram, não. A fé, irmão, ela não é uma obra do acaso. A fé também não é sorte, não, mas que fulano nasceu no berço de ouro, ou outro, as coisas dão certo, parece que tudo que ele faz dá certo. Não, irmão, fé não tem nada a ver com sorte. Fé tem a ver com relacionamento com a palavra de Deus e com Deus, amém? E fé também não é um sentimento, sabe por quê? Eu sei que isso é algo muito simples, irmãos, mas até hoje tem pessoas que não entenderam que a fé não é um sentimento. Por quê, pastor? Porque ela acorda e fala o seguinte, não, parece que as coisas não vão dar certo. Por que não? Porque eu estou sentindo. Então, a pessoa simplesmente acordou ruim e ela pensa que o plano de Deus falhou, irmãos. Ela pensa que a morte de Cristo na cruz foi em vão. Ela pensa que todas as experiências, tudo que ela já viveu com Cristo, tudo que ela já experimentou, tudo que ela já provou foi por água abaixo, porque ela acordou um dia sentindo que as coisas não estavam bem, sentindo que as coisas dão errada, ou até mesmo uma notícia que não soou muito bem, e aquela notícia colocou a fé daquela pessoa para baixo. Na verdade, nem mesmo a fé, mas um sentimento momentâneo que abalou ela temporariamente, né, ali na alma dela, nas emoções dela, e ela pensa que agora ela não consegue mais orar, agora as coisas não vão acontecer mais. Não, a fé não é um sentimento, meu irmão. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que nós não estamos vendo. Então você, como homem de Deus, tem que aprender a não depender das suas emoções. Você tem que entender que Deus é imutável, Ele não muda, irmão, acordando você bem-humorado ou mal-humorado, acordando você com a notícia que foi demitido ou que foi promovido. Deus continua sendo o mesmo e a palavra dele continua imutável. E ele continua sendo galardoador daqueles que o buscam. E a fé continua funcionando, amém? Então nada mudou, irmãos. Agora, a fé tem o poder de mudar as circunstâncias, amém? Aí sim as coisas vão mudar na sua vida, a partir do momento que você decidir crer, que você se posicionar em fé, amém? E fé também não é um pensamento positivo. Não, mas eu conheço o cara nunca fala nada ruim e tal. Não, também não é fé não, irmão. Não, eu acordei hoje as coisas vão dar certo. Você quer ver que o pensamento positivo ele acaba rapidinho? Né? A pessoa, não, essa semana eu ouvi a palavra, agora minha vida vai mudar, né? Mas tudo aquilo ali é uma coisa que ele está querendo mentalizar, potencializar de maneira natural. Não foi a palavra que gerou aquilo no espírito dele, no coração dele. Ele fala, não, as coisas vão dar certo, agora vai começar a dar tudo certo. Agora as coisas vão melhorar na minha empresa. Agora o negócio rompe, pastor. E hoje vai dar certo, e começa a falar a palavra positiva, pensamento positivo. É claro que eu não sou contra, pelo contrário, se eu creio, eu vou convencer a minha alma de que a palavra é verdadeira. Eu vou crer que Deus é bom, e que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É assim que nós cremos, amém?
Mas eu não estou falando da fé na fé, e nem do pensamento positivo, porque não há poder nenhum nisso. Tanto que quando a pessoa ouve a primeira notícia negativa, ela fala, não parece que esse trem deu certo, não. Quando ela ouve a segunda, ela fala, estava melhor antes, quando eu não estava com pensamento positivo. E acaba voltando atrás. Por quê? Porque a fé, ela é gerada no nosso espírito pela palavra de Deus. Então, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. Como que a fé vem, pastor? Como que a fé é gerada no nosso espírito? Ela vem através de ouvir, através de meditar. No que, pastor? Na palavra de Deus, meu irmão. Não é de uma decisão sua, não é de uma vontade sua, não é simplesmente porque você quer que as coisas aconteçam, mas a fé que opera é a fé que é gerada através da palavra de Deus no seu espírito. Essa é a fé que tem poder para mudar as circunstâncias na sua vida. Então, essa mulher, vamos lá, partindo de Jesus dali, versículo 21, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu quero chamar a atenção para você entender como que a fé, ela vem pelo ouvir. Talvez você pense a respeito daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, que tinha 12 anos, e ela falava consigo mesmo, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Você fala, pastor, aí foi pensamento positivo. Aí ela ficou repetindo a mesma coisa e falou, vai dar certo, eu vou tocar, Mas tudo aquilo, irmão, foi algo gerado pelo Espírito no coração daquela mulher, amém? A fé é gerada pela palavra de Deus, tanto que muitas pessoas estavam tocando em Jesus, e ele falou, peraí, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Por quê? Porque a fé daquela mulher, o Espírito Santo colocou algo dentro dela, e ela creu, e ela comportou segundo aquela verdade, e ela recebeu o poder por causa daquilo, amém? Mas a primeira coisa que nos chama a atenção é que aquela mulher chamou Jesus de filho de Davi. Ela não era de Israel, mas ela ouviu falar de Jesus, ela conhecia pelo menos um pouco a linhagem de Cristo, e a genealogia de Cristo, ela sabia, Jesus, filho de Davi, por quê? Porque ela tinha ouvido falar algo a respeito dele, mesmo não sendo dali, ela ouviu falar algo, a respeito de Jesus, ela ouviu falar o nome de Jesus, ela ouviu falar que ele era descendente de Davi, que Davi foi um grande rei, tinha um trono, e Deus estabelecia um trono através da descendência de Davi, que jamais teria fim. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar porque ela sabia da linhagem de Jesus, mas ela não somente ouviu falar da linhagem, mas ela disse o quê? Tem compaixão de mim. Ela ouviu falar do amor de Jesus, que Jesus se compadecia das pessoas, que Jesus se compadecia dos necessitados, que Jesus se compadecia dos doentes, dos pobres e dos necessitados. E ela falou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ela conhecia a linhagem de Jesus, ela sabia que Jesus era alguém amoroso, mas ela também disse, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela também conhecia e ouviu falar do poder de Deus, amém? Ela procurou a Cristo, porque ela ouviu falar, irmãos, nós precisamos entender que a fé vem pelo ouvir. Aquela mulher ouviu falar de alguém que era descendente de Davi, que amava as pessoas e que tinha poder para expulsar demônios. Por isso, quando a filha dela foi endemoniada, e ela sabia que Jesus estava passando, ela correu atrás de Cristo. Não foi uma decisão, irmãos, porque ela acordou com vontade da filha dela ser liberta, ou porque ela não tinha outra porta, ou porque ela não tinha outra saída, ou porque ela clamou tanto que Deus ficou com dó e falou, eu vou curar a sua filha, não chore tanto. Irmão, se tem algo que Deus honra é fé. Eu falo para você, irmão, eu já vi pessoas chorar, pelo amor de Deus, me ajude, e não acontecer nada, irmão. Porque Deus move através da fé, e a fé vem do ouvir da palavra de Deus. Então muitas pessoas acabam frustradas no ministério e dentro da igreja. Por quê? Porque elas choram tanto, querendo algo que fala, você não sabe o tanto que eu pedi, você não sabe o tanto que eu chorei, você não sabe o tanto que eu clamei. Mas eu posso falar para você, que se você não alcançou aquele resultado, nós sabemos o tanto que você creu, não foi o suficiente. Porque se fosse suficiente, Jesus teria falado, seja feito conforme a tua fé. Então, irmãos, não é o tanto que nós choramos, não é o tanto que nós clamamos, não é o tanto que nós pedimos, mas é o tanto que nós cremos na palavra de Deus, amém? É o tanto que nós cremos. Nós precisamos de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Sabe, irmãos, teve uma determinada época da minha vida que eu estava passando muita dificuldade financeira, e teve uma outra
determinada época que eu fiquei bem estabelecido. Mas aí quando eu fiquei estabelecido, veio uma crise e eu pensei que eu ia voltar para onde que eu estava. E eu falei, Deus, espera aí, eu estava sem e as coisas estavam difíceis para mim. Eu estava tendo que exercer fé e orar. E agora eu conquistei uma posição e as coisas estão difíceis para mim, porque eu estou tendo que orar para mim não voltar para onde que eu estava. Irmãos, na hora o Espírito Santo falou comigo, o justo viverá pela fé. Esquece essa vida de estabilidade que você está procurando. Só exerce fé quem não está na zona de conforto, ou quem não está estável. Não existe, irmão, o justo viverá pela fé. Sabe, tem crente que fica procurando um lugar que Jesus não prometeu. Porque se ele falou que nós vamos viver pela fé, por que você está esperando chegar num lugar onde você não vai precisar crer mais, irmão? Porque é isso que nós queremos, é isso que a nossa alma quer, né? Ajuntarei, comprarei um celeiro, colocarei toda a minha riqueza ali, né? E Jesus disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. Isso aí que você juntou, para quem que é? Então tudo que nós queremos é chegar num lugar que Deus não quer que a gente chegue. Tudo que nós queremos é estar num lugar onde que Deus não quer que nós estejamos. Porque o Senhor quer que nós estejamos em todo o tempo dependendo dEle. Porque fé é dependência, fé é obediência, fé é atitude. Aquela mulher ouviu falar e não ficou lá na casa dela não. Deitada, minha filha está endemoniada. Oh Jesus, Jesus está passando ali, não, mas eu não vou lá falar com ele não. Tanto de gente já está na minha frente. Eu nem daqui sou. Nem desse povo aqui eu não mereço, o que é que eu vou fazer atrás dele? Não, eu vou ficar aqui deitado, já está bom, já fui no culto, eu já ouvi falar, já me falaram sobre a linhagem de Jesus, já me falaram que ele ama, já me falaram que ele expulsa demônio e cura enfermo, se ele quiser ele vem cá e me muda. Não, irmão, fé é uma atitude, aquela palavra ela tem que borbulhar dentro do seu espírito, irmão, se tornar verdade, fazer parte de você, levantar você e fazer com que você clame a Deus, baseado na palavra dele. Irmão, nós não pedimos nada baseado naquilo que nós fizemos. Eu não busco a Deus baseado naquilo que eu creio, naquilo que eu conquistei, naquilo que eu fiz, no meu jejum, na minha oração, na minha meditação, nas minhas ofertas, no meu ministério. Não busco nada baseado nisso, eu busco a Deus baseado naquilo que Ele fez por mim, naquilo que Ele escreveu por mim, irmão. Ele é galardoador daqueles que o buscam, foi Ele que falou. Amém? Não pense, irmão, que você vai buscar a Deus, não, mas eu não quero nada em troca. Não, irmão, eu quero tudo que o Senhor puder me dar, amém? É Ele que vai me dar, irmãos. Pergunta a minha filha se ela quer que eu abençoe ela ou não. É ou não é, minha filha? Quem não quer ser abençoado? Quem não quer as coisas, irmão? Quem não quer? Então nós vamos buscar a Deus, irmão, porque nós o amamos e porque Ele nos amou primeiro. Agora Ele faz questão de nos ensinar aos vencedores. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, dar-lhe-ei um novo nome, uma pedra com nome, farei coluna do templo do nosso Deus. Amém, irmãos? O pastor falou em árabe aqui, eu já comecei a meditar, acabou atrapalhando meu português aqui. Mas nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Nós precisamos ter esse coração, amém? Aleluia. Então a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Outra coisa que nós precisamos entender, irmãos, que a fé, Deus não faz acepção de pessoas. Tanto que esse texto está nos mostrando que era uma mulher cirofenícia. Era uma mulher que nós vamos estudar, ela não tinha direito de receber, irmãos. A fé não faz acepção. Por que você está falando isso, pastor? Porque você pode ter convertido domingo passado, irmão. Você pode acessar as coisas espirituais, amém? Você pode tomar posse das promessas de Deus através daquilo que está escrito por meio da fé. E não importa, irmão, quanto tempo você tem de crente, não importa sua raça, não importa sua cor, não importa sua tribo, não importa sua classe social, não importa sua educação. O que importa é se você crê ou não na palavra de Deus, irmãos. É isso que move os céus e a terra, a sua fé. E é isso que Deus espera de você, que você creia que Ele exista e que também Ele é galardoador, que Ele é presenteador, que Ele é bondoso com aqueles que o buscam. Aleluia. Então não importa a sua posição, irmão, não importa o tempo de ministério que você tem. Judas, né, no versículo 3 diz o seguinte: nós devemos batalhar diligentemente pela fé que de uma vez foi entregue aos santos. Então todo mundo quando converteu, irmão, recebeu a medida de fé. Converteu, aleluia. Tem fé aí dentro, irmão. Tem azeite aí? Não é assim que os irmãos falam? Né? Não sei como é que falam, mas deve ser por aí, né? Tem azeite aí, irmão? Na vasilha? Tem óleo aí? Tem, irmão. Sabe por quê? Porque quando você nasceu de novo, o Espírito Santo derramou a fé no seu espírito. E você pode crer na palavra de Deus. Irmãos, olha como Deus é bondoso, irmãos. Para nós entendermos a fé.
Quem aqui, se Jesus voltar hoje, vai ser salvo e vai com ele? Quem? Levanta a mão aí. Amém. Glória a Deus, né? Por todos que levantaram a mão, quem não levantou, nós estamos orando e crendo que você vai também, né? Talvez tenham alguns indecisos, né, pastor? Não sei como é que funciona. Mas presta atenção, irmãos. Para mim, a parte mais importante do evangelho é a salvação. Porque foi para isso que o Senhor Jesus veio aqui, amém? O ponto principal do evangelho, da morte de Cristo, da redenção, é a salvação, é a redenção. É a justificação, amém? Por meio do sangue de Cristo. E como que ele determinou isso? Por meio da fé, sim ou não? Efésios 2,8, pela fé nós somos salvos, não por meio das obras, né? E não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça nos salva, mas como nós fazemos a aplicação da graça? Mediante a nossa confissão, né? Romanos 10:9, se com o teu coração crede, com tua boca confessares que Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, agora deixa eu fazer uma perguntinha básica para você. Quem garante que Jesus vai voltar e quem garante que você vai com ele? Quem garante que tem céu e quem garante que Jesus vai voltar algum dia? Me mostra aí alguma coisa baseada nisso aí, irmão. Me dá uma evidência física. Eu quero que você me mostre Deus em algum lugar, Jesus voltando em algum lugar. Por que você crê, irmão? Porque você ouviu a palavra de Deus. E essa palavra gerou fé no seu espírito. E por causa disso você crê, irmãos, que Jesus virá um dia buscar a tua noiva. Amém? E é assim que você vai viver agora daqui para frente, irmão, porque foi assim que Deus iniciou a sua vida. Por isso que o justo vai viver pela fé, porque você começou crendo, você vai viver crendo, e você vai continuar crendo até o fim, amém? Porque Ele vai vir nos buscar. Então a vida cristã é desse modelo, irmão, é crendo, né? Romanos 1:7 ou 17, né? A justiça de Deus de fé em fé, é de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Então, é assim que você vai viver, irmãos. Assim como você teve que crer na salvação, independente do seu humor no dia, independente da sua conta bancária, independente do que você estava achando ou pensando, independente do que você foi ensinado, independente daquilo que você viveu, independente daquilo que estava dentro de você, daquilo que te afastava de Deus, você creu porque você ouviu a palavra. E agora na sua vida financeira, vai ser da mesma maneira. Independente daquilo que você está vendo, independente daquilo que você está pensando, independente daquilo que você está sentindo, você vai crer, amém? Na palavra de Deus, que Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Aleluia, amém? Você vai continuar da mesma maneira, no seu ministério, você vai continuar crendo, que Ele disse que nós vamos impor a mão sobre os enfermos, expulsar os demônios, curar, falar novas línguas. Você vai continuar crendo, irmão, que Ele te enviou para fazer a obra, nós vamos fazer obras maiores do que a dele, porque Ele foi e nós estamos aqui, amém? Então você vai continuar crendo no seu casamento, na educação dos seus filhos, você vai continuar crendo, irmão, que nós vamos ensinar os nossos filhos a andar no caminho de Deus, quando eles forem velhos, eles não vão se desviar. Então toda a sua vida agora é pautada naquilo que Deus diz, e através da meditação, de ouvir a palavra de Deus, de ter fé no Espírito, as coisas vão se tornando verdade, as circunstâncias vão mudando na sua vida, e é isso que é viver pela fé, crer na palavra de Deus, deixar Deus trabalhar, porque Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia, um Deus que trabalha para aquele que neles esperam. Aleluia, esse é o nosso Deus, irmão. Glória a Deus pela bondade, pelo amor de Deus que nos fez participantes da sua obra, amém? Aleluia. Então vamos lá, versículo 23, então aquela mulher, né, tomou aquela decisão, pensou, hoje eu ouvi falar de Jesus, eu vou atrás dele, hoje algo vai acontecer na minha vida. Ela ouviu falar, algo foi gerado no espírito dela, ela tomou uma posição de fé, ela se levantou e ela foi atrás e ela clamou. Mas olha o versículo 23, ele porém não lhe respondeu palavra. Aquela mulher, irmão, creu, amém? Você já sabe que ela creu porque você já leu o final, e Jesus também já sabia, porque Ele conhecia, Jesus conhecia a fé das pessoas, amém? Quando alguém exercia fé, irmão, aquilo tocava o Espírito de Cristo, amém? Então, aquela mulher creu, e ela buscou a Cristo, mas se ela creu e buscou a Cristo, por que Ele não respondeu? Eu não tenho a resposta para você, irmãos, mas uma coisa eu tenho para ensinar para você, tem vezes que você não vai ouvir a resposta, e o que você tem que fazer? A mesma coisa que ela, continuar crendo, amém, irmãos? Por que você está falando isso, pastor? Porque hoje é a geração imediatista, irmão. Chegou, converteu, orou, no outro dia não aconteceu, quando está orando ainda está bom,
Porque já tem uns que converte e não precisa fazer nada, que Deus já vai fazer tudo para ele. Porque ele já aprendeu assim, que Deus está fazendo tudo e já não se, né, pastor? Quando está orando ainda está bom, porque está crendo. Tem uns que já não precisa nem orar. Deus já tinha que ter feito há muito tempo, porque eu já vim aqui na igreja, saí da minha casa, já acordei cedo, já dei o dízimo, já estou participando daqui, e Deus já tinha que ter me abençoado há muito tempo. Mas não, irmãos. Nós precisamos ter fé. E a fé passa pela perseverança. Nós precisamos entender que tem momento da nossa vida, irmão, que nós não vamos ouvir a resposta de Deus. Eu não sei porquê, mas aquela mulher clamou e Jesus não respondeu. Jesus ficou em silêncio. Eu me lembro uma época, irmãos, né, eu vou falar do meu ministério, mas que eu considero que eu tenho ministério desde quando eu converti. Esse ano eu completei 5 anos de pastor e 19 anos de crente. Eu falo que eu tenho 19 anos de ministério, porque desde o dia que eu converti, eu comecei a exercer o ministério na medida da minha fé. Mas eu me lembro que foi uma época que nós estávamos participando de células, tinha oportunidade de pregar na igreja, né, abria culto de jovens, liderava células, tinha um trabalho no Hugo de evangelizar as pessoas lá que estavam sem comida, a gente levava alimento. Domingo de manhã eu costumava sair para evangelizar nas ruas com os irmãos da igreja, todos os domingos, às vezes sábado, tinha encontro, e assim, irmão, aquela vida movimentada na presença de Deus, amém? Aquela glória, aquela alegria, os irmãos, e de repente, irmãos, as coisas começaram a paralisar, né? Aí meu pastor já não estava aqui, já foi para outro lugar, eu já fiquei sem pastor, a igreja que era de célula já não tinha célula mais, os amigos meus que eram da igreja já saíram, eu fiquei sem amigo, o que aconteceu? Eu fiquei sentado, né? Não igual você, mas igual alguns irmãos que ficam sentados na igreja. Eu fiquei literalmente sentado na igreja, irmão. Então eu ia para o culto, eu sentava, e eu ouvia o que o pastor falava, e eu ia embora para minha casa. E aquilo, irmão, era a mesma coisa de eu orar e não ver nada acontecer. Sabe por quê? Porque eu fiquei igual essa mulher, eu não fiquei parado, irmão. Por mais que eu estava sentado ouvindo a palavra, porque eu não tinha o que fazer, eu não ficava, eu orava, mas eu também não conseguia ver resposta, e eu não entendia. Eu falava, Deus, o que está acontecendo? Ninguém pede para mim pregar em lugar nenhum. Eu oro, ninguém é curado. Eu prego, ninguém converte. O que está acontecendo? Então existe um momento das nossas vidas, irmão, que nós vamos passar por isso. A nossa fé precisa ser provada, amém? E nós também precisamos saber aonde está pautada a nossa fé. Porque é nesse momento que a nossa fé é provada. E depois que nós somos aprovados, nós entendemos que realmente o nosso coração estava pautado e baseado na palavra de Deus. Porque uma fé que uma vez que pede algo e não ouve resposta, desiste, é uma fé que não está baseada na palavra de Deus. Amém? Então precisamos entender que há momentos da nossa vida cristã que nós não ouvimos a Deus. Quantas vezes, né? Você já deve ter ouvido, às vezes o pastor Rubim falar, eu vou falar aqui, quantas vezes a gente vem orar aqui na igreja, começa a orar e parece que a gente vê as palavras batendo no teto e voltando, parece que não sai, parece que as coisas não estão acontecendo, parece que Deus não está respondendo, a gente ora e as coisas não acontecem, ora e não acontece, a gente parece que não ouve a Deus. Irmãos, eu já fiquei tempos sem ouvir a Deus, que eu falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo, parece que tudo que eu vivi não existiu, eu não ouço mais sua voz, eu leio, não tem revelação da palavra, o que está acontecendo? Existem momentos, irmãos, que nós somos provados, o que nós temos que fazer? Perseverar. Sabe por quê, irmão? Porque eu vivo pela fé, eu não vivo pelo resultado de eu orar e Deus falar comigo, eu não vivo pelo resultado de eu meditar na palavra, ou de eu sentir a presença de Deus, ou de eu ter que orar e as pessoas ser curadas, eu não vivo pelo resultado, eu vivo pela fé, amém, irmão? A fé me faz apropriar dos resultados daquilo que Deus me prometeu na sua palavra, mas eu não vivo baseado em resultados, assim como essa mulher, o Senhor não respondeu, o que ela fez? Ela continuou clamando. O que você tem que fazer, irmão, quando você não vê o resultado, quando você não entender que há a resposta que Deus não está respondendo? Continua orando. Ah, não, mas não é vontade de Deus, porque eu orei, eu não ouvi nada. Irmão, você não ouviu nada, não quer dizer que é a vontade de Deus, e nem que não é, você não ouviu. O que você está entendendo é que você está com pressa demais no processo, e está querendo atropelar as coisas. Então, persevere, amém? Ore. Esse momento todo mundo vai passar, irmão, chamado de deserto às vezes na vida cristã. Você está lá e só está vendo areia, né? Não tem abundância ali, não tem aquela comunhão que você espera, que você tem todos os dias com Cristo. Então essa mulher passou por esse momento, né? O Senhor não respondeu palavra alguma. Você já fez uma oração, irmão, e não ouviu resposta da parte de Deus? Né? Não precisa levantar a mão não, irmão, mas quantas vezes a gente não ora por algo e a gente simplesmente não ouve sequer uma palavra da parte de Deus? O que nós temos que fazer, irmão? Continuar, amém? Aleluia, né? Então, até onde você está disposto a crer? Até onde, irmão, você está disposto a continuar e a perseverar? Sabe, irmãos, quantas vezes, né,
como eu estava dizendo aqui, com alguns anos de igreja, quantas vezes nós vemos as pessoas tomar a decisão errada porque não sabe esperar? Quantas vezes a pessoa adianta o processo porque Deus não falou nada, ela falou, não, se Deus não falou, eu mesmo vou fazer. Quantas vezes nós não vemos isso acontecer, né? Assim como Abraão fez, né? Adiantou o processo. Mas, irmãos, quando se trata de relacionamento e de negócios, isso acontece muito na igreja. Às vezes a pessoa está orando, mas a pessoa não quer esperar. Ela não quer esperar, irmão, ela quer adiantar. Não, vou casar, não, vou fazer isso, não, vou largar, não, vou abrir esse negócio, irmão, espera, ora. Mas as pessoas falam o seguinte, irmão, elas usam Deus. Eu orei e Deus não respondia, então depois Deus não vai poder me cobrar nada. É mais ou menos isso que está dentro delas. Você entendeu? Elas oraram e Deus não falou. Ela falou, então, se Deus não falou, então porque Deus não quer falar, então Deus deixou eu decidir. É mais ou menos isso. O que é totalmente equivocado e contra a palavra de Deus. Nós temos que continuar orando, irmão. Você quer abrir um negócio, você quer sair do seu emprego, se você quer casar, ou se você quer terminar, né, o relacionamento antes de casar, porque depois que casou você vai continuar para o resto da vida, amém? Né? Então, irmãos, você precisa esperar, você precisa ouvir a Deus. Você acha que eu não passei por isso no meu relacionamento com a André, orando? Não sabia o que estava acontecendo, ouvia Deus, mas fala mais rápido. Tem jeito de ser hoje? Não, eu ia na igreja e continuava orando. Hoje eu vejo o tanto que foi bom orar aquele tanto de tempo, irmão. Né? Lá na frente a gente descobre o tanto que é bom orar. Orando, oh Deus, me deixe sozinho não. Quero casar. O que eu vou fazer da vida sem Andréia? Né? Orando lá na igreja, orando, lendo livros. Eu lembro que eu comprava livros. Irmão, eu sou um cara que leio pouco livros, eu não tenho vergonha de falar para você não. Eu leio muito a Bíblia, a palavra de Deus. Mas livro eu leio pouco. Mas nessa época eu fiquei tão espiritual que eu comecei a comprar livro. Sobre relacionamento, ler livros, entender livros. Comprava livro e lia tudo quanto era livro. Os irmãos falavam, não, esse sobre relacionamento é bom. Eu ia lá e lia também. Por quê, irmão? Um período que eu estava ali me relacionando com Deus, irmãos. A resposta que eu queria não vinha, mas Deus estava me dando outras coisas, amém? Você precisa entender que de todo jeito Deus está te abençoando, irmão. Se Deus não está dando para você aquilo que você quer, está vindo outras coisas de lá, irmão, porque a fonte é inesgotável, amém? E isso tudo exige fé, irmão. Não decidir porque Deus não falou, é fé. Vai exigir fé de você, posicionamento e esperar. Assim como Saul não quis esperar, Samuel falou, tem que esperar. Quando eu falar para você sacrificar, precisa sacrificar. Não, mas os inimigos estão vindo, começou a tremer, sacrifica. Não, irmão. Deus mandou esperar, vamos esperar. Os inimigos vierem matar nós, acabou, nós vamos para o céu. Mas nós vamos obedecer, nós vamos até a morte, amém? Isso é fé, irmão. Esperar Deus falar. Sabe por quê, irmão? Porque quando você toma uma decisão baseada naquilo que Deus falou, irmão, acabou. Acabou para o diabo, irmão. Acabou. Depois que eu casei, eu tive a palavra, acabou. Ninguém atrapalha mais. É meu, minha esposa, eu sou dela. Nós vamos casar e somos um só porque Deus falou. E ponto final. Amém, irmãos? Assim para o seu negócio, assim para o seu ministério, tem uma palavra, irmão. Quando você tem uma palavra, você tem algo a se apegar, irmão. É um fundamento dentro de você, é um pilar que fortifica você tomar decisões, irmão. Tanto que é ruim tomar decisão sem uma palavra de Deus, sem algo que te faz descansar. Aleluia, irmãos, precisamos de ouvir a palavra de Deus, amém? Irmãos, Abraão, quando recebeu a promessa, né, de ser pai de multidões, né, Deus falou para ele, olha, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, como as areias do mar, né? E Abraão ficou pensando, então peraí, vai ser Eliezer, nascido aqui, que não é nascido na minha casa, que vai ser, porque eu não tenho filho, não tenho descendência, como é que vai ser essas coisas? Né? E o Senhor apareceu a ele, né, no Carvalhais de Manre, né, uma coisa aí, né, pastor, um nome bonito. Mas o que acontece? Acontece que o Senhor apareceu com mais 2 anjos ali para Abraão e falou para ele, Abraão, você vai ter um filho. Não vai ser nenhuma outra pessoa que vai ser do seu descendente, não. Sara vai gerar um filho. E sabe o que é interessante nessa história, irmão? Que há tantos anos atrás, né, as mulheres já eram curiosas. E a Bíblia diz que Sara estava de trás da porta da tenda ouvindo a conversa. Você vê que não mudou nada, irmão. Depois de 4.000 anos, até hoje, você pode perceber que você está conversando no celular, sua esposa está lá assim, ó, lavando a vasilha. O que está acontecendo? É ou não é, irmãos? Só que hoje as coisas mudaram, porque o homem também faz isso, né? Na Bíblia não tem, você não vê isso na antiga aliança, só na nova aliança que é agora. Porque a mulher está conversando, o que está acontecendo aí, meu bem? Quem que falou? Né? Às vezes a mulher está conversando, eu respondo, meu bem, você está ouvindo? Eu falo, claro, aí. Eu que respondo, se você faz uma pergunta para ela, eu respondo, né? Porque eu já estou lá de hoje, eu estou ouvindo, já até antecipei a conversa. Então, na nova aliança, as coisas mudaram. Mas, o que é interessante, irmãos?
entender o quão complexo, difícil, impossível, inimaginável, inexplicável pela ciência ou por qualquer outra coisa, uma pessoa de 100 anos ter um filho com uma mulher de 90, que era Sara. Irmãos, aí foi pancada para crer. Aí o negócio, aí é o seguinte, aí é o pai da fé, não é à toa que está escrito que o Abraão é o pai da fé, não, irmão. Porque o negócio tem que, é ou não é? Porque ele mesmo falou, né? Que prazer que eu vou ter, que alegria que eu vou ter. Como que eu vou fazer isso aqui? Né? É impossível. Ela já tinha cessado o costume das mulheres, né? Então, era impossível. Mas a Bíblia fala algo, né, a respeito de Abraão. Olha aqui, Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, presta atenção. E não enfraqueceu na fé. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que a fé pode ser enfraquecida. Sim, você pode crer, irmão, hoje, amanhã não crê. Isso é algo que está escrito. Abraão tinha fé, mas a Bíblia diz que a fé dele não diminuiu. Por isso que ele conseguiu o resultado, ele continuou crendo. Porque a fé dele não foi enfraquecida. Por quê? Porque ele não atentou para o próprio corpo amortecido. O que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7? Porque vivemos por fé e não por vista. Então Abraão creu e não analisou aquilo que é visível e natural, né? Porque já era quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Agora presta atenção, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. O problema dele não foi falta de fé, mas o que ele fez? Ele foi fortificado na fé. Então nós precisamos entender duas coisas, uma que a nossa fé pode ser enfraquecida, e a outra que a nossa fé pode ser edificada e fortalecida. Então qual foi o segredo de Abraão, irmãos? Aqui tem algo para nós, irmão, entender. Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, a promessa vai vir. Glória a Deus, o Senhor é bom. Glória a Deus, eu creio. Glória a Deus, o Senhor apareceu para mim. Glória a Deus, o Senhor falou que eu vou ser pai de nações. Glória a Deus, o ventre da minha esposa vai ser frutífera. Glória a Deus, eu vou ser pai de nações, eu vou ser pai de multidões. Eu glorifico o nome de Deus, eu glorifico o Deus Altíssimo. Naquela época, Abraão tinha poucos nomes para falar, né? Porque ele estava começando a conhecer a Deus, né? Mas nós podemos glorificar e falar que Ele é Emanuel, El Shaddai, Deus poderoso, príncipe da paz, amém? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, né, não podia, nós podemos falar isso, glorificar o nosso Deus, amém? Deus que me apareceu, né? O Deus do Abraão era o Deus que me apareceu, né? Então entenda, irmão, Abraão fortaleceu dando glória a Deus. Então a fé de Abraão poderia ter sido enfraquecida, mas quando ele começava a titubear e pensar, não, ela não pode ter, ele fala, a glória pertence a Deus e não a mim. Ele ia fortalecendo a fé dele, irmãos. Olha que algo interessante, irmãos. A Bíblia diz que certa vez os discípulos chegaram no Senhor, né? Apresentaram o menino e falaram, Senhor, o negócio é o seguinte, o demônio não quer sair não. Você falou que ia sair, nós oramos, mas o bicho é brabo, né? Parafraseando aqui 2022. Ele não sai de jeito nenhum. Qual foi a primeira coisa que Jesus falou? Ó geração incrédula. O que foi o problema daqueles jovens apóstolos? Eles não creram. E depois o que Jesus falou? Senhor, nos ensina. O que aconteceu? Jesus falou, foi por causa da pequenez da vossa fé. Sim ou não? Não tinha fé, o demônio não saiu. Mas o que Jesus continuou? Porque ele sempre tem algo para nos ensinar. Essa caça de demônio não sai senão por meio de jejum e oração. É o jejum e oração que expulsa o demônio. Não, não é. É a oração e o jejum que faz com que você não seja incrédulo. Você está entendendo? Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Nós nos fortalecemos dando glória a Deus, jejuando, orando, edificando a nossa fé, orando no Espírito Santo, meditando na palavra de Deus, confessando a verdade ao nosso respeito. É assim que nós edificamos e fortalecemos a nossa fé, amém? Orando em outras línguas em todo o tempo no Espírito Santo, falando a palavra, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, Efésios 5,18. Então existe uma maneira de você fortalecer a sua fé, meu irmão. Senhor, nos ensina, aumenta a nossa fé, aumenta. Jejum e oração, ele falou. Senhor, como é que a gente faz? Não sai senão por meio de jejum e oração. Então quando você jejua, você crucifica a sua carne, você entrega as suas fraquezas para Deus e fortalece e alimenta o seu espírito.
a sua fé é edificada. Quando você ora e começa a acreditar no Deus que é invisível, que é abençoador daqueles que o buscam, a sua fé começa a ser edificada. Então a sua fé, quando você não faz isso, é enfraquecida. Mas quando você tem práticas espirituais, a sua fé é fortalecida. E Abraão, naquela época, como pai da fé, já tomou posse da graça, de tudo aquilo que Deus ofereceria para nós, e se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, e o resultado você sabe, pai de Isaac, pai de multidões, amém? Então precisamos fortalecer a nossa fé, amém? Aleluia, aleluia. Vamos lá continuar no versículo, versículo 23, não respondeu nenhuma palavra. Então presta atenção, ela creu, buscou, não ouviu nada. Muitos aqui já tinham desistido só de não ouvir nada, mas vamos lá ver até onde você ir, irmão, é entre você e Deus. Mas o texto continua dizendo que os seus discípulos aproximaram-se e rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Aí tá bom mesmo, o irmão vem aqui na igreja, tá orando, pedindo oração, o Rubinho pregando, aí vem um pastor auxiliar: pastor, manda ela embora lá para a casa dela, manda esse irmão embora daqui. Irmão, toda a expectativa que a mulher estava tendo, os discípulos, após pegam o quê? Despede-a, está gritando, está incomodando, Posso falar algo para você, irmãos? Para você anotar no seu caderno espiritual? A sua fé incomoda as pessoas. Anota isso aí. Não estou dando uma de coach não, irmão. Então vou mostrar para você a palavra de Deus. A nossa fé incomoda as pessoas. Aquela mulher estava clamando, estava crendo, estava buscando, mas eles falaram o quê? Despede-a. Não quero essa voz aqui no meu ouvido, não. Irmãos, para ter fé, você tem que ter estômago espiritual para aguentar as coisas, irmão. Sabe por quê? Porque você está se posicionando em fé, você está fazendo a coisa certa, e muitas pessoas vão se levantar contra você por causa da sua fé. Muitas pessoas vão falar mal de você, vão desmerecer você, vão reclamar de você, vão achar que você está achando que você é alguma coisa, vão achar que você é melhor que ela, irmão, porque você creu. Então a fé incomoda as pessoas. Sabe, irmão, nessa pandemia que nós tivemos no começo de 2020, horrível o que aconteceu, até hoje o que está acontecendo, a consequência, tanto financeira, quanto pessoas que nós perdemos, quanto doença e quanto sequela, foi horrível aquilo que nós vivemos, irmãos. Mas Deus me deu uma palavra no começo da pandemia que nós íamos prosperar em todas as áreas da nossa vida, como ministério, como família e financeiramente. E eu me agarrei àquela palavra. E uma das primeiras coisas que aconteceu em maio de 2020, quando o Covid era sentença de morte, eu não sei quem lembra, ninguém tinha nem coragem muito bem de falar esse nome, eu recebo uma ligação, seu resultado deu positivo. Irmãos, na hora, eu sentia, tipo aquele filme que você vê a Dona Morte com um negocinho na mão assim, ó. Eu estou falando sério, eu fiz assim, ó. Eu já não estava sentindo nada, porque eu passei mal 3 dias. Não, é sério, eu passei muito mal 3 dias, e quando eu fui fazer o resultado no quarto, eu estava mais ou menos, o resultado demorava a sair, deve ter saído no sexto ou no sétimo, eu estava de boa, eu já tinha esquecido que eu estava passando mal, não estava nem lembrando mais, que eu tinha que fazer o exame. Quando o seu resultado estava de boa, mas parece que eu voltei lá para o primeiro dia que eu estava, Eu recebi aquela notícia. Aí, irmãos, eu falei o seguinte, quer saber? Nossa casa vai ser abençoada, nós vamos prosperar, minha família vai ser abençoada, o ministério vai crescer. Eu peguei Covid, vamos orar, vamos ficar em paz, vamos ficar tranquilo. O que eu fiz, irmãos? Irmãos, eu quero explicar para você aqui, só para você entender aqui. Aquele dia lá, se os meus vizinhos soubessem que eu estava com Covid, era perigoso. Você pode ver da minha esposa, eles expulsar nós do condomínio. Porque estava aquela questão de briga. O tanto que estava feio saber que a pessoa tinha... Eu não podia contar para ninguém que eu estava com Covid. Porque era igualzinho lepra. Pega o cara, pensa que eu ia morrer. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu chamei minha esposa e minhas filhas. Falei, eu estou com Covid, vamos ficar todo mundo juntinho? Irmãos, o que você acha que as pessoas falavam? Porque morreu muita gente. Se minha filha morre, se a minha esposa morre. Então, a fé, irmãos, ela pode parecer irresponsável. Mas sabe o que aconteceu naqueles dias? Que eu fiquei quase 12 dias dentro da minha casa, sem pisar na calçada, só pedindo iFood, só no aplicativo, chegando os trenzinhos lá em casa, que eu não podia sair na calçada. Se eu sair na calçada, a Dona Morte pegava eu. Os vizinhos passavam em cima, alguma coisa acontecia. Então, eu sei que a maioria aqui não fez quarentena, eu sei, a maioria não faz. Eu fiz, irmão. E dentro de casa, trancado, sem pisar na calçada. Teve um dia, pastor, que saiu escondido? Teve. Fui à noite na minha empresa, sozinho, sem ninguém saber, entrei no carro, fui lá, trabalhei, fechei as contas e voltei para casa, mas não foi mesmo quando ter feito nada, só fui lá e voltei, ainda fui de noite,
E ainda nem falei nada para ninguém, porque se eu soubesse, eles iam querer falar lá depois de higienizar a loja, chamar uma empresa lá para higienizar. Mas enfim, irmãos, a fé ela parece irresponsável. Então as pessoas, sabe, quando as pessoas chegavam em mim e falavam assim, não, mas a pandemia o negócio está ruim, irmão, na pandemia nós vamos prosperar. E o irmão já fechava a cara para mim. Porque o trem está feio, como que você fala que não vai prosperar? Você está entendendo que a fé incomoda as pessoas? A fé incomoda, irmãos. Quantas vezes você não vê falar a respeito de Jesus que as pessoas estavam fazendo tramóia para pegar ele? Senhor, vem cá, tem que pagar o imposto para César ou não? Está lá por quê? Porque estava vendo Jesus orando, e a Bíblia diz que quanto mais ele curava pessoas, mais eles ficavam furiosos e armavam um jeito de entregar Jesus para ser crucificado, irmão. Por que você quer matar alguém que está curando pessoa? Porque a fé incomoda as pessoas. A fé confronta o sistema. Ela derruba, irmão, os conceitos naturais que as pessoas têm das coisas. E quando você vem e fala a palavra de Deus, aquilo lá desconstrói tudo que a mídia estava construindo. Não, mas está falando que vai estar ruim, mas para mim vai estar bom. As coisas vão acontecer. Minha família estava lá em casa, nenhuma das 3 pegou Covid nesse dia lá, e ficamos todo mundo lá, tranquilo. Depois saí, abençoado, voltei. E era difícil, irmão, porque tinha vezes que eu tinha vergonha de falar que as coisas estavam boas para mim. Pastor, você tinha vergonha? Tinha. O cara chegava, moço, minha empresa, não sei o quê, tem que estar feio demais da conta. Aí o cara perguntava, como é que está aí? Paz, graças a Deus, tá bênção. Uai, mas está bênção? Tá, a bênção, está vendendo muito, cara. Ah, não, então tá bom. Aí mudava de assunto. Por quê, irmãos? Porque a fé incomoda as pessoas. Pastor, se não tivesse, estava bênção do mesmo jeito, irmão. Eu estou em Cristo, estou trabalhando, estou vivo, estou com saúde. Amém? Não é negar a realidade. Fé não é negar a realidade, irmão. Fé é crer naquilo que Deus está falando no meu espírito. Deus falou que vai ser um ano de bênção, então vai ser. Não interessa o trem estar só assim, irmão. Vai ser ano de bênção, igual o Abraão. Ele estava vendo o negócio indo para baixo, mas ele estava fazendo o quê? Dando glória a Deus. Amém, irmãos? Glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Então aquela mulher ali, né, foi despedida pelos próprios discípulos. Irmão, que vergonha desse discípulo. Uma pessoa orando, tendo fé, buscando a Deus, buscando a Jesus, os discípulos, manda ela sair daqui. A fé incomoda, irmão. Quando Jesus chegou no enterro da filha de Jairo, todo mundo lá, e Jesus falou assim, ela não está morta, ela dorme. O que o povo fez? Começou a rir. Doido, psicopata, maluco. Por quê? Porque a fé incomoda as pessoas. Você nunca creu não, irmão? Você já creu? Crê para você ver, numa determinada circunstância. Você vai ver, né? Quando o João Felipe estava lá na porta, que a mãe dele estava no hospital lá, que ele passou dias, falou, só sai daqui com a minha mãe viva. Tem certeza que muita gente falou para ele, você é louco, vai para sua casa, para de crer nisso. Tanta gente que morreu, pode ser mais um que vai morrer. Mas Deus tinha colocado uma palavra no coração dele. Não é só porque ele queria que a mãe dele não morresse, não. Porque eu falei, a fé por si só não adianta, irmão. Mas tinha uma palavra no coração. Deus falou, está escrito. Todo dia postando, orando. Foi ou não foi, João Felipe? Estava lá na porta da igreja orando. Por quê? Fé, irmão. Se Deus falou algo no seu coração, permanece. Talvez no primeiro dia ele não ouviu a resposta, mas ele continuou buscando. Talvez alguns irmãos despediu ele. Irmão, vai para sua casa dormir, você está cansado. Ele, vou dormir dentro do carro. No outro dia acordou cedo, continuava orando ali. Por quê? Porque a fé, ela é uma fé que persevera, amém? Mas também é uma fé que incomoda as pessoas. Amém, irmãos? Mas é algo difícil, porque não deveria ser assim. As pessoas deviam se alegrar conosco. Olha o que a Bíblia diz aqui, não precisa abrir não, mas em 1 Samuel capítulo 17, né? A fé vê coisas que os outros não veem. O pai de Davi falou para ele levar marmitinha para os irmãos dele. Quando ele chegou lá, irmãos, ele ouviu falar que tinha alguém confrontando o exército do Deus vivo. E aí eles contaram qual que era a bênção, porque Davi era dos meus, ele sabia que Deus era galardoador daqueles que o buscam. E ele queria saber o que ia ganhar quem matasse o gigante que estava confrontando eles. Eles falaram, olha, vai encher a casa deles de riquezas, vai casar com a filha do rei e nunca mais vai pagar imposto. Irmão, Davi, você pode ler, ele perguntou 3 vezes, porque ele não acreditou. Ele falou, não, repete. Vai encher a casa de riqueza, vai casar com a filha do rei e não vai pagar imposto. Repete. Aí depois no final do texto a Bíblia diz o seguinte, e Davi perguntou mais uma vez, porque Davi estava interessado. O que os seus irmãos falaram? Quando Davi falou, quem que é esse incircunciso para enfrentar o exército de Deus vivo? Sabe por quê, irmão? Presta atenção, a fé é igual um óculos. Você vai enxergar coisas que Deus está enxergando conforme a palavra. Davi viu incircunciso. O que o restante de Israel viu? Gigante. Então, irmão, a fé incomoda. O que o irmão de Davi falou para ele? Presunçoso, oi grande, não pode saber de nada, quer vir cá saber das coisas dos outros. O que você está querendo saber? Mal intencionado. É assim, irmão. Quem que foi lá derrubar o gigante? Presunçoso. Quem que salvou ele? Que estava com medo do gigante? O irmão presunçoso.
Você está entendendo, irmão, que a fé incomoda as pessoas? O irmão de Davi, o irmão de sangue de Davi ficou incomodado pela fé de Davi, irmão. Porque Davi estava se posicionando na palavra de Deus, crendo naquela verdade espiritual. Mas o que aconteceu? Os seus irmãos se levantaram. José do Egito já era o queridinho, já tinha roupinha colorida, já era mais amado pelo pai, os irmãos já estavam virados. Mas sabe quando o negócio apertou? Quando ele teve um sonho e revelação. Falou, além de tudo ainda tem visão profética. Agora é para acabar, vai para o buraco mesmo. Isso aí, já é o queridinho do papai, né? Agora tem sonho profético? Não, aí vai ser enterrado mesmo, aqui nós não vai conseguir resistir não. Irmão, a fé incomoda as pessoas. Os irmãos de José falaram, agora nós joguemos no buraco. Agora é para acabar. Está tendo sonho e ainda nós vamos se prostrar diante dele. Todo mundo vai se prostrar para o bonitinho. Irmão, era Deus que estava falando e gerando uma palavra para salvar aqueles irmãos dele. Foi isso que aconteceu lá na frente. Mas a fé faz você ver coisas que as outras pessoas não veem. E as pessoas que não estão vendo, elas vão te criticar, vão te perseguir. O que você tem que fazer? Igual Abraão, continuar dando glória a Deus, irmãos. O que você acha que o pessoal falava para Abraão? Meu Deus, está dando glória a Deus até agora. Ele não viu que não vai dar certo, não. Ele não leu o que o médico falou para ele. Como que as coisas funcionam. Ele não estudou biologia no colégio, não. Mas Abraão fazia o quê? Se fortalecia na fé, dando glória a Deus. Amém? Aleluia. Meu iPad acabou a bateria. Tem uma reserva aqui, né? Aleluia. Então vamos lá. Só ler esse texto aqui, e a gente já está encerrando, né? Tinha muita coisa para falar, mas o tempo hoje está mais rápido. Apesar que eu vou ficar um pouquinho de tempo fora, né, pastor? Isso já, segundo a regra, aumenta um pouco o tempo da palavra. Mas vamos lá. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 9, diz o seguinte: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achavam-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Isso aqui já é uma pegadinha do malandro, irmão. Não vou ter tempo de explicar não, mas já era uma pegadinha. Aos que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado essa cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se dali, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirar a vida. Jesus curou um homem que estava com a mão ressequida, e os fariseus que estavam olhando a fé dele, que incomodava a incredulidade deles, armavam e tramavam para prender e para matar Jesus, irmãos. Você está entendendo que a fé incomoda as pessoas, irmãos? Então o que eu tenho que fazer, pastor? Continua crendo. Amém? O papel de Jesus não era querer provar, querer mostrar. O papel de Jesus era continuar fazendo aquilo que ele disse. Eu faço aquilo que eu vi o meu pai fazendo e aquilo que o meu pai me mandou fazer. E pronto, final. Fé é isso, irmão. É se envolver com as coisas que nós temos que envolver. João Batista foi intrometer onde não tinha. O que aconteceu com ele? Perdeu a cabeça. Vai entrar no meio de problema que não era dele, né? O nosso problema é cuidar das coisas de Deus, amém? E o problema de Deus, ele não tem, mas nós temos e damos para ele, é cuidar dos nossos problemas, amém? Aleluia, né? Tinha que falar muita coisa aqui, mas aleluia e amém, né? Outra coisa também, irmãos, a fé, irmãos, ela incomoda as pessoas, é sério, eu vou falar para vocês, sabe por quê? Porque às vezes eu vejo isso dentro da minha casa, que aí minha esposa chega assim, meu bem, a Ju está com febre 38, falei, mas vai baixar para 37. Não, meu bem, vamos. Eu falei, não, meu bem, vamos orar primeiro. Sabe, você vai incomodando. Daqui a pouco, vamos levar no médico, não quero ouvir você mais não. Põe o menino no carro e a gente já vai no médico. A fé incomoda. Eu estou falando sério, irmão. Não estou falando que é incredulidade. É, mãe, eu estou falando para você o que é que as coisas acontecem. Vou usar com o exemplo do irmão da igreja, vou usar minha casa. Né? Tudo que eles vão falar, não, vai dar certo, vem cá, vamos orar primeiro. Irmão, primeiro nós temos que orar e buscar Deus, amém? É isso que eu quero falar para você. Irmãos, eu não lembro se eu já tomei antibiótico depois que eu converti. Eu estou falando sério, porque pouquíssimas vezes, né, eu tomei remédio. Por quê, pastor? Porque primeiro eu oro, irmão. E depois eu faço o quê? Oro de novo. E depois eu continuo fazendo o quê? Orando. Essa vez que eu peguei Covid, o Rubinho viu eu chorando dentro do carro aqui de dor, irmão. Eu não estava chorando, a lágrima estava saindo sozinho. Porque meu corpo estava respondendo à dor. Ele foi lá, eu falei, ó, aqui, pastor. As lágrimas assim, ó. Eu não estava aguentando de tanta dor. Eu vim aqui para a igreja e vim orar. Depois de 3 dias eu estava bom, beleza, eu recebi um resultado negativo, foi igual a mulher, você vai andando, parece que o trem vai piorando. Mas lá na frente as coisas deu certo. Por quê? Porque eu prefiro crer, eu prefiro glorificar a Deus, irmãos. Eu prefiro crer na palavra de Deus, amém? E para a gente finalizar, não menos importante, David, pode vir cá para a gente orar no final aqui, cantar uma canção. Mas a palavra tinha muita coisa, irmãos. Mas para a gente finalizar aqui, vamos lá, vou tentar finalizar aqui. Versículo 26, né, o versículo 24. Mas respondeu Jesus: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus já deu
primeiro os discípulos negou, depois o próprio Jesus negou libertar a filha dela. Ele falou, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmão, primeiro os discípulos já falaram, eu já falei não, depois o Rubim mesmo falou, pode ir mesmo. Quem não tinha desistido aqui, irmão? Quem não tinha parado de perseverar nessa circunstância aqui? Eu já orei, eu já vi que ele não respondeu, o discípulo dele já me mandou para casa, e agora ouvi da própria boca dele que ele veio para outras pessoas priorizando do que eu, porque eu não sou mais importante que as outras pessoas. Não vou ficar nessa igreja mais não. Vou embora para minha casa, né? Mas foi isso que ela fez? Não. Olha o versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou. Aleluia, irmão. Essa mulher sabe das coisas. Não foi à toa, irmão, que Jesus falou que a fé dela é grande. Porque ela se prostrou e adorou. Porque ela não tinha mais argumento, irmão. Ela já queria adorar. Ela já queria se prostrar. Ela já queria se entregar e reconhecer a grandeza de Cristo. Olha o versículo 26. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não, irmão, agora não é para acabar aqui. De novo. Já tinha falado uma vez, ela adorou, ela pensou, não, agora eu adorei, eu já sei, o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, eu vou adorar e as coisas vão acontecer. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mais uma vez, aquela mulher buscando a Deus ali, mas ela tinha uma palavra, irmão, mesmo que Cristo estava provando a fé dela e querendo ensinar algo espiritual para nós e para ela aquele dia, ela continuou perseverando, porque tinha algo dentro dela, irmão, que falava mais forte que as circunstâncias, mais forte que aquilo que ela estava ouvindo, mais forte que aquilo que ela estava vendo. A fé estava sendo gerada, aquela fé estava sendo fortalecida, amém? Agora olha o versículo 27, ela contudo replicou, amém? A fé tem uma voz, eu criei e por isso eu falei. A fé tem que ser falada, a fé tem que ser verbalizada, a fé tem que ser confessada. Se confessares a Cristo, amém? Se disseres a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, crendo que assim se fará, assim será feito. Então aquela mulher fez a obra completa, irmão. Ela falou, agora eu vou ter que falar, eu vou abrir a minha boca, Senhor. E é o seguinte, o que ela respondeu? Irmão, isso aqui é espetacular. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus donos. Sabe, irmãos, diferente das pessoas que são abaladas e se acham colocadas para baixo, se acham no direito de confrontar as outras pessoas que têm fé. Essa mulher aqui, ela tinha um entendimento totalmente diferente, irmãos. E é isso que nós precisamos receber nessa manhã, amém? Ela falou o seguinte, Senhor, da onde vem pão, tem para todo mundo. Tem para o Beethoven, tem para o Rubim, tem para mim, tem para o irmão que chegou agora, tem para o que não é crente, tem para o espírita, tem para o macumbeiro, tem para o que vai chegar agora. Tem pão para todo mundo, a mesa é farta. Aquela mulher entendeu, ela falou, Senhor, deixa eu te falar um negócio aqui, tem muito, tem sobrando, e a sobra já é suficiente para me encher e me transformar. Agora imagina nós que comemos da mesa, irmãos. Você está entendendo aqui? Presta atenção, não sei se você entendeu, irmão, mas de Cristo tem para todo mundo, irmão. Não é porque o irmão prosperou, você não precisa ficar preocupado. Não é porque o ministério do irmão cresceu, você não precisa ficar preocupado. Não é porque a célula do irmão multiplicou, você não precisa ficar preocupado. Tem pão para todo mundo. Da fonte do trono de Deus que jorra rios de águas vivas, você pode beber e se fartar, irmão. Ele diz, vinde e bebei de graça da água e da vida. O rio de Deus está fluindo, irmão. E aquela mulher entendeu, falou, não, o pão não é privado, não. Ela sem ter direito, ela mesma sabia que não tinha direito, irmão. Assim como nós sabemos, também não temos direito. Nós conquistamos por meio do sangue, amém? Ela usufruiu da bênção e da palavra de Deus.